Maravilha aí novamente. A bênção de nosso Pai, Senhor Jesus. Voltando lá, Apocalipse, capítulo 4, nós estamos adentrando no trono do Senhor. E aí, o verso 1, ele vai falar, né, onde a gente viu essa questão sobre o fim da estação da igreja. E aí, uma porta, uma entre as várias portas abertas, eu vi uma voz como de trombeta comigo, dizendo, né, a, sobe para aqui, te mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. Vamos ler Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Antes de ler o que deve acontecer sobre essas coisas, Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de agradar a Deus. Então a gente viu sobre aqueles que foram arrebatados em vida pelo Senhor. Agora, o que deve acontecer depois? Daniel 2:28, vou para Daniel 2:28, a visão de Nabucodonosor sobre a estátua, né? Daniel capítulo 2, verso 28 em diante. Nós não vamos ler tudo, a gente já está no estudo de Daniel, né? Ele vai ter um sonho, e aí o verso 29, estando tu, ó rei, no teu leito, Daniel vai revelar o sonho, né, que Nabucodonosor pediu. O verso 30, ele fala, em mim foi revelado o ministério, pode ser. O verso 31, tu está, ó rei, vendo eis aqui uma grande estátua. E aí ele vai falar sobre essa extraordinária estátua, a cabeça era de ouro, que representava o Império Babilônico, a, o peito e os braços de prata aí, que representa o Medo Persa, o ventre, os quadris de bronze, que representa o Império Grego, depois as pernas de ferro, dividindo aí nós temos o Império Romano entre a, né, a capital do Império Romano em Roma e a capital do Império Romano em Constantinopla e o Cício do Oriente. E a gente tem a divisão do Império Romano em dois. E no final, os pés, parte de barro, é, algumas pontas de ferro. Quer dizer exatamente isso, né? São 193 países na ONU e há uma fragilidade nesses 193 países e uma certa força em alguns países aí com pontas de ferro, a saber, essas potências militares como China, Estados Unidos, Rússia, que ainda detêm, né, essa questão da força militar, que deve ser usado em breve, infelizmente, né? Além de Daniel, eu vou ter Isaías, né, capítulo 6. Vamos lá para Isaías, capítulo 6. Eu tenho a visão de Isaías, né? Isaías capítulo 6 é bem legal, e aí ele vai descrever essa visão. A gente já falou sobre ela, né? Na morte do rei Uzias, eu via sentado no trono sublime, sobre abas, se viessem em tempo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. É bom a gente já ir familiarizando, porque daqui a pouco a gente vai ver de novo os serafins, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um serafim voou para mim, trazendo na mão. Isso é bem legal, o poder, né, e a autoridade dos serafins diante de Deus. Ele pegou uma brasa viva do trono do Senhor, né, que tiraram do altar como uma tenaz, né, vermelha lá, estava a brasa ali viva. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada,
e perdoada o teu pecado. Nossa, isso é tão tremendo porque houve o arrependimento de Isaías, ele pediu perdão, gerou um temor nele, porque ele falou, não, agora eu vou morrer, né? Porque via Deus já era. E antes que ele morresse, um serafim os tomou e tocou, né? A, a, aquilo que é santo, quando nos toca, torna santo. Como a questão da mesa do Senhor. Tudo que era tocado na mesa do Senhor se tornava santo. Depois disso, ouvi a voz: quem enviarei e quem há de ir por nós? E diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse é o nosso papel. Deus nos enviou para proclamar tudo isso que há de acontecer, é responsabilidade nossa, anunciar o evangelho às pessoas, para que elas saibam que o tempo está próximo. Jesus está bem próximo e que é agora o tempo de reconciliação com Deus, de mudança de vida, transformação de coração. Isaías 43, vamos lá para Isaías 43. Isaías 43, né? Vamos lá. Isso. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, é o teu Salvador. E aqui, olha só, lembra quando a gente lê esse texto? Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Então Deus fez um acordo com o príncipe deste mundo e ele abriu mão, né, de três reinos, do Egito, da Etiópia e de Seba, para que ele tivesse autoridade sobre Israel. Por quê? Quando nós chegamos lá em Lucas, capítulo 4, na tentação, o diabo fala para Jesus, fala, olha, se prostrarem a mim e me adorares, eu te darei todas essas nações, porque a mim me foi entregue. O diabo não mentiu, porque infelizmente nós entregamos o mundo para ele lá no Jardim do Éden. A saber, por um homem entrou o pecado no mundo, como diz Paulo em Romanos, por um homem só deve vir a salvação, a saber, por intermédio de Jesus. Então, o que, que nós vemos aí? É, Deus fez um acordo com o príncipe desse mundo e ele resgatou, ele foi o remidor de Israel, visto que fosse precioso, custoso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. E ele deu, né? A, o Egito ficou entregue, a Etiópia ficou entregue nas mãos, né, do príncipe deste mundo. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Tirarei a tua descendência, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha, nas extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, eu que criei por minha glória e te formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, e cego e surdo, e ainda quem tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouçam e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendei e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou Yahvé, né? O Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu,
Quem impedirá? Então aí, depois você pode ler a libertação do jugo da Babilônia. Isaías 43 é bem legal. E aí ele vai falar sobre a retomada de Israel diante do Senhor. Vai falar sobre essa questão da construção do país em 1948. É, farei uma nação num só dia, e realmente ele fez Israel num só dia, quando ele foi reconhecido entre todas as nações como nação, e, e tem trazido judeus do norte e do sul para que voltem para Jerusalém. Está muito perto, né, disso tudo findar. Então, agora, quando eu digo agora, em cima do estudo, que a igreja já foi, né, arrebatada, agora é o trato com Deus, com Israel. E aí ele continua o verso 2, imediatamente, Apocalipse 2, ele fala lá, ó, e imediatamente me achei em espírito, né? Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, né? Achar em espírito, isso a gente já viu que é comum, a pessoa ela passa o espírito dela, né? Lá em Segundo Reis, vamos para Segundo Reis 5:26. Eliseu tinha muito disso, né? Segundo Reis 5:26, só o 5:26, tem aquele outro também que a gente leu, que ele entrava na, na, na ai, a cabana, não é cabana, né? Mas na tenda, fugiu até a palavra, na tenda lá dos assírios, no lugar mais íntimo, e viu o que eles falavam, né? O verso 26 diz ali, quando Naamã é curado, e Geazi, ele tenta roubar aquilo que não era dele. Porém, ele diz, porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata e para tomares 10 olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servos. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então, Gerazim, ele tenta roubar, e o espírito, legal isso, né? Assim, ele sai do corpo e vai lá em espírito, vê o acordo de Naamã com Gerazim, e aí ele volta. Outros textos aparecem isso também. Segundo Coríntios capítulo 12, nós também temos ali a situação de Paulo, a gente já falou também sobre isso aí, segundo Coríntios 12, aí quando ele fala, né, verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, isso eu não sei, Deus sabe. Né? Se foi com o corpo, ele foi arrebatado inteiro. Se foi fora do corpo, ele saiu, o espírito, né, do corpo dele foi, viu, voltou. Assim como João, Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 de João também fala que João viveu essa mesma situação. Né? E aí, Apocalipse 1:10, a gente vê o verso 1:10. 1:10. Apocalipse 1:10. Isso. Ah, aí a gente vê essa mesma situação com João, quando ele fala assim: achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta. E aí uma vez a gente viu aí, e aí o verso 2 que diz que ele viu o trono, Isaías 66:1, vamos lá para ver esse trono aí, Isaías capítulo 66, verso 1. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificará vós? E qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Né? Então, aí ele vai falar que os céus é o trono de Deus, o estrado é a terra,
A grandeza de Deus é gigantesca. Apocalipse capítulo 20, verso 11, também fala sobre esse trono. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 11 de Apocalipse. Ó, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Quando João fala vi um grande trono branco, não necessariamente a gente vai ver que o trono é branco, mas a luz ofusca, é, é, a presença de Deus é tão forte que, na verdade, você não enxerga nada, né? Você fala que é branco porque você piscou o olho, é como olhar para o sol, acho que é pior do que olhar para o sol, né? E cuja presença fugiram a terra e não se achou lugar para eles. Terra e céu não se achou lugar. Então aí nós temos o trono de Deus que está no céu. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí alguém assentado no trono. Atos 2:33. Vamos para Atos 2:33. Vamos ver quem é que está assentado a esse trono maravilhoso. Atos 2:33. O verso 33 de Atos. Exaltado, pois, é, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, que derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Né? Então, agora não tem a igreja, não tem mais um consolador, e Deus começa a agir, né? E aí ele vai destruir todos os inimigos de Jesus, né? A saber, o próprio Satanás, a morte, o inferno e os adoradores dele. Essa é a parte mais triste, né? Esse desfecho, não para nós, mas pelaquela multidão. Por isso que nosso papel agora é pregar de Jesus e anunciar a volta do Senhor Jesus, porque é, às vezes a gente olha só como júbilo, mas existe os ais aí que a gente vai ver. A volta de Jesus é algo maravilhoso para nós, é o que a nossa expectativa é essa, mas infelizmente ela vai ceifar muitas pessoas. Mas Deus é tão misericordioso que oportunizou a nós a, o privilégio de testemunhar e falar do amor dele para que vidas sejam salvas. Se aquele que está do meu lado eu conseguir levar ele para Jesus, já ganhamos o mundo inteiro. Não precisa pregar para multidões. Só quem estiver do meu lado, eu conseguir levar para Jesus, já fizemos a vitória. E aí o verso 3 de Apocalipse, vamos lá, ainda no trono do céu, né? Então, Apocalipse capítulo 4, verso 3, ele vai achar lá. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto. E aí eles falam uma característica daquele que estava sentado, né? Aspecto é como pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhança no aspecto à esmeralda. Então você vê que o trono não é branco, né? São várias pedras, várias cores. Vamos lá para Êxodo 28. Êxodo 28. A primeira pedra que aparece aí é jaspe, né? Ele fala assentado, semelhante ao aspecto da pedra de jaspe, né? Jaspe é uma pedra branca. A gente vai ver no peitoral dos sacerdotes, as vestes, né? Ah, isso, a Ezequiel, Êxodo 28:15, verso 15, desculpa, Gustavo, verso 15, né? A partir do verso 15. Então tem um peitoral aí. A primeira pedra que aparece em Apocalipse é jaspe, que é uma pedra branca, que é a tribo de Benjamim. Ela representa Benjamim. Ou seja, né, a expiação pelo pecado e a purificação, né, no final, a última pedra de Benjamim.
Farás também o peitoral do juízo de obra, esmeralda, conforme a obra da história sacerdotal. E farás de ouro, e o estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de um palmo, né? E seu comprimento de um palmo, e a sua largura colocarás nele engates de pedra, com 4 ordens, né? Colocou-lhe 4 colunas de pedra. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira será de jacinto, ágata, ametista. A quarta ordem será de berílio, ônix e jaspe. E elas serão guarnecidas de ouro e seus engates. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes serão esculpidas com sinetes. Ele tinha um verme, é legal, uma vez eu li um estudo, um vermezinho que eles usavam para lapidar a pedra. Esse verme ele comia, né? Eles deixavam em cima, faziam, e o nome aí ficava gravado na pedra. É bem legal isso aí. Tinha várias formas de fazer, cada um com seu nome para as 2 tribos. Para o peitoral, para as correntes, né? E aí ele vai descrevendo tudo isso aí. Mas é legal porque o que acontece? Essa questão das pedras, eu lembrei de Ezequiel 28. Vamos lá para Ezequiel 28, né? A Ezequiel capítulo 28. E aí eu lembrei, né, na hora que eu estava lendo Ezequiel 28, né, o, o verso 1, quando vai falar de Satanás, né, a, o verso 2 ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, falando de Satanás, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estime teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio do que Daniel. É lógico, ele estava lá quando tudo foi formado, né? Não quando Deus começou e decidiu, mas quando o exército, lá em Gênesis 2, né, ele vai falar isso. O exército de Deus terminou, né? Não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste teu poder. Adquiriste ouro, né? A, adquiriste ouro nos teus tesouros. Para a extensão da tua sabedoria, teu comércio aumentaste teus limites. E por causa dela elevaste teu coração. Visto que estimas no teu coração como fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti mais terrível estrangeiro dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e marcharão ao teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás. Da morte dos traspassados no coração dos mares dirás diante daquele que matar: eu sou Deus, pois não passa de homem e não é Deus. No poder da tua trapaça, da morte de incircunciso morrerá por intermédio de estrangeiro, porque eu farei disso, Senhor Deus. Então ele vai aí falando todo o desígnio de Satanás, né? E é interessante porque, só ver um negócio aqui, Satanás ele tinha essa preocupação em conquistar o comércio, né? A, o verso 13, vamos lá para o verso 13, tudo isso aí ele vai falando, pode descer aí, Gustavo, fazendo favor, o verso 13. Aí é nesse texto, nesse versículo, que ele fala lá de Satanás também. Antes, mesma coisa, está falando de Satanás. Estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriam. Eu não me pergunte também qual que é esse lance do diabo com as pedras, né? Uma vez que ele é um ser espiritual, né? Não ser carnal, não sei qual que é o lance dele, porque eu acho que ele ficava tipo o tio Patinhas. Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro do tio Patinhas, sabe? Jogando as moedas por cima dele.
Então, ele estava no Éden de todas as pedras preciosas que te cobrias, de sárdio, de topázio, diamante, berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbono, a esmeralda, né? Então, ele fez ornamento, tudo. É um negócio meio esquisito aí, mas tá bom. Isso a gente vai entender lá na frente. O que essas pedras significam, voltando em Apocalipse, ele vai falar, né? Jaspe e sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha, como sangue, né? Representa Rubem, o primogênito. Então está falando da morte, que é o primogênito, o sangue, e a expiação, que é Benjamim. Todo o projeto, toda levou à expiação do pecado pelo sangue, né, de Jesus sobre o homem. O peitoral ele tem esse simbolismo. Não é só para mostrar as tribos em ordem de Israel, mas cada pedra tem um significado e o propósito delas é exatamente isso, né? Indicar a expiação do nosso pecado pelo sangue de Jesus. E isso é bem legal, né? A, segundo Pedro 3,7, vamos lá para segundo Pedro 3,7, nós temos aí, além dessas pedras, um arco, né, que cobria tudo aí. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos lá. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens e dos ímpios. Então, assim, pode voltar ao verso 6, só para entender. A gente lembra de Gênesis 6. Isso. Então, pela qual veio a perecer o mundo. Ele estava falando lá de Gênesis 6, porque deliberadamente esquece de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, né? Então, em Gênesis 2, capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, a gente tinha ali, tudo era água, e tudo veio a existir por fome da água, né? Então, assim, tudo foi mudando. Bem legal isso aí. Pelo qual veio a perecer o mundo, né? Em Gênesis capítulo 6, o dilúvio, naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Ou seja, Deus tem guardado e preservado aí pelo fogo, o fogo vai vir e vai consumir. É, quando ele fala sobre essa chuva de estrelas, provavelmente ele faz alusão a uma guerra aérea, bombardeio, como foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Vai destruir todo. O homem em si, pela ganância dele, vai destruir ele mesmo. Só não vai destruir ele mesmo, porque esse que é o propósito do diabo. O propósito do diabo é um só: matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir a humanidade, ele tem um ódio assim, fora do comum não, não sei, porque ele é o diabo, né? Mas ele tem um ódio extremo pelo homem, né? Ele não quer, ainda mais quando Jesus se fez homem, Deus se fez homem, não Jesus, Jesus é homem, mas Deus se fez homem, e aí o ódio de Satanás cresceu, porque alguém menor do que ele conquistou uma vitória, uma grandeza que então ele não consegue entender e não vai entender, porque ele não tem o Espírito Santo mais na vida dele. E isso é fato, né? Perdeu uma oportunidade genuína. Então, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões, né, celestiais. Então, assim, a terra agora está pronta para pegar fogo. 1 Tessalonicenses 4,15, vamos lá para terminando aí, 1 Tessalonicenses 4,15, só para terminar esse versículo, 4,15, rapidinho aí, nós vamos terminar esse versículo também hoje. E aí a gente vai falar sobre a multidão. Ah, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor.
de modo algum predeceremos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dado a ordem, ouvido a trombeta do arcanjo, e ressoada a trombeta, descerá dos céus os mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. E semelhantes, né, Esmeralda, Judá e João 3,15. Vamos lá para João 3,15. Só para terminar, João 3,15. E aí a gente finda o verso 3. João 3,15. Então vamos lá, olha só. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse aí é a esmeralda, a promessa, né, a última pedra. A esmeralda verde significa a promessa de Deus aí. Então a gente viu jaspe, sardônio e a esmeralda e o arco-íris aí, Gênesis capítulo 5. Amém, né? Deus nos abençoe nesse dia e possamos pregar o evangelho para que as pessoas se convertam ao nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu quero agradecer porque lá atrás o Senhor já tinha, ó Deus, a expiação pelos nossos pecados por intermédio de Jesus. Antes mesmo que o mundo fosse criado, nós já entendemos que o Senhor morreu na cruz por nós. Que hoje, ó Deus, possamos testemunhar do teu evangelho, levar almas a ti. Livra de nós de pecar contra ti. Fala no nosso coração, muda nossa mente, os nossos desígnios e nos abençoe nesse dia, renovando as nossas forças para a glória tua, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado pela honra de estarmos juntos nesse dia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.